Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Vamos para mais uma aulinha? Uma aula sobre áreas de figuras planas, tá? Uma aula que a gente vai dividir ela em alguns blocos, tudo bem? Vamos começar então com área do quadrado? Primeiramente vamos relembrar o que é um quadrado. Um quadrado é um polígono de 4 lados, que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais a 90 graus também. Então, isso é nosso quadrado. E aí, como que ficaria a área de um quadrado? A área de um quadrado seria o seguinte: se eu tenho uma região limitada por um quadrado de lado A, de lado L, a gente vai definir que essa área vai ser a multiplicação de um desses lados vezes o outro lado, tá? Como se fosse comprimento e largura, tá? Ou base vezes altura. Tudo bem? Só que como eles são iguais, né? Vou até colocar aqui, ó. Esse lado do quadrado aqui eu vou chamar de L, tá? L e L. Os outros dois também são. Mas como eu falei, se eu vou tomar como comprimento e largura, ou base vezes altura, a área desse quadrado vai ser o quê? L vezes L. Ou, simplesmente, L ao quadrado. Tudo certo? Entenderam? Então, essa é a nossa primeira área, tá? E é uma das áreas mais importantes pra gente, porque através dela eu vou conseguir chegar em todas as outras. Tudo bem? Então ficou aí a área de um quadrado de lado L, L ao quadrado. Beleza? Vamos para a próxima? A próxima é a do retângulo, tá? Que retângulo? Esse retângulo aqui, ó. Eu desenhei. Claro, meu desenho tá enorme aqui, mas você já vai entender o que eu vou fazer. Primeiro eu quero que você enxergue o retângulo que eu estou falando. O retângulo é essa figura aqui, ó, tá? Todos os ângulos de 90 graus, tudo bem? E aí eu vou falar assim, ó, vou chamar de B esse lado do retângulo, consequentemente lá em cima também é B, tá? E esse daqui, ó, eu vou chamar de H, tudo bem? Como que eu vou definir essa área? Eu não sei o valor dela, eu vou chamar ela, essa areazinha aqui, de A, certo? Através desse retângulo, eu já deixei desenhado aqui, tracejado. Aqui eu peguei esse B, que é a base dele, e eu desenhei aqui um quadrado de lado B, tá? Aqui B, B e B. E eu peguei esse H e desenhei um quadradinho de lado H também. Vou colocar as medidas aqui, ó, só pra gente não ficar perdido. Aqui H, 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 tudo bem? Aqui vai ser B, B e B, certo? E aí, como consequência, obtive outra figura aqui. E essa figura vai ser B por H também, tá? Aqui também vai ser B e aqui também vai ser H, certo? Tudo bem até aí? O que eu quero que você perceba? Aqui eu tenho um retângulo B por H, e aí eu chamei a área dele de A. Aqui, essa figura aqui, também é um retângulo B por H. E eu também vou chamar a área dela de A. É o mesmo A que está lá em cima porque é o mesmo retângulo. Tudo bem? E essa daqui? E essa daqui? Não falei para vocês que é um quadrado? Um quadrado de lado B. A gente acabou de ver que a área do quadrado é fazer o lado vezes ele mesmo. Então aqui, se é um quadrado de lado B, a área dele vai ficar B ao quadrado. Certo? Usando a mesma ideia aqui para o quadradinho de lado H, vai ficar H ao quadrado. Tudo bem? Certo por enquanto? Como que eu vou conseguir encontrar essa área aqui, que é o que eu quero, né? Eu quero encontrar o A. Quanto vale esse A? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou somar todas as areazinhas. Essa, mais essa, mais essa, mais essa. E aí eu vou ter a área dessa figura toda. Certo? Então vamos lá, ó. Eu tenho B quadrado mais H ao quadrado, mais essas duas. Como elas são iguais, eu vou chamar de 2A. 2A. Certo ou não? Beleza, até aí? Tá. Mas eu tenho uma outra forma de calcular essa área. Eu calculei aqui pegando os pedaços, né? Eu quero calcular ela de uma vez. E de uma vez, se você reparou, eu tenho uma figura que ela tem lado B mais H, B mais H, né? É o mesmo Hzinho aqui. Aqui B também, mais H, e B mais H. Ou seja, é um quadradão.
um quadradão de lado B mais H. E é isso que eu vou fazer. Se é um quadradão, é só fazer o lado dele vezes ele mesmo. Então vai ficar B mais H ao quadrado. Tudo bem? Vou desenvolver isso aí então. Principalmente o lado de lá, né? O lado de cá eu só vou copiar por enquanto. Vai ficar assim, ó. B quadrado mais H quadrado mais 2As igual. E agora? Agora você lembra, né? Isso aqui é um produto notável. Um quadrado da soma. Como fica? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Dá para cancelar alguém? Dá, né? Ó, B quadrado, H quadrado, H quadrado. Vamos copiar quem sobrou? Desse lado aqui sobrou 2As. E do lado de lá sobrou 2BH. Dá para cancelar mais gente. 2 e 2. E aí a nossa areazinha vai ser o quê? B vezes H. Que era exatamente o que eu queria descobrir, né? Aqui, ó, meu retângulo, ele tem dimensão B por H. E eu queria saber essa área. E aí eu encontrei essa área em função deles. Então a área de um retângulo é sempre base vezes altura, tá? Uma dimensão vezes a outra. Assim como no quadrado. A diferença para o quadrado é que ele tem os lados iguais, por isso que ficamos com lado ao quadrado. Aqui, base vezes altura. Tudo bem, pessoal? Tranquilo nessa primeira parte? Tem mais área por aí. Vamos lá? Então acompanha aí. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade? Agora a nossa próxima área é a área de paralelogramo. Como que a gente vai resolver? Desenhei um paralelogramo aqui já para você, tá? Base B, tudo bem? A basezinha dele é B. E aqui eu tracei a altura por esse vértice aqui, tá? A altura do paralelogramo, tudo bem? A distância entre esses lados paralelos, certo? O que eu vou fazer é o seguinte. Paralelogramo a gente precisa lembrar de algumas coisas. Este ângulo aqui, ó, que eu vou pintar de vermelhinho, ele é igual a este ângulo aqui, ó, que é oposto a ele. Assim como esse todo aqui vai ser igual àquele todo lá, tá? O que mais? Paralelogramo ele tem lados opostos iguais. Então esse lado aqui é igual a esse lado aqui. E esse outro é igual a esse outro aqui. Tudo bem? O que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou prolongar esse lado aqui, ó, essa base dele, só um pouquinho aqui, ó. Vou prolongar só um pedacinho, tá? E aí eu quero fazer o seguinte, quero cortar aquele triângulo que formou lá do outro lado, ó. Vou cortar ele. Cortar de que forma? Bem aqui no tracejado, ó. Corta ele e tira ele de lá, tá? Então você vai recortar ele exatamente aqui, ó, onde eu estou colocando a minha tesoura, tudo bem? Recorta ele. Na hora que você tirar ele daqui, você vai colocar ele exatamente aqui. Se você colocar ele exatamente, ele vai aparecer aqui, ó. Bem aqui, deixa eu colocar os ângulos iguais. Ângulo reto. Então aqui ficou a altura, certo? O que mais? Aquele ângulo vermelhinho que estava lá, se eu colar ele aqui, ele tem que estar aqui. Mas ele realmente vai estar ali? Vai, né? Porque, ó, essa reta é paralela a essa. Essa daqui, que é lado dele também, é uma transversal. Então esses ângulos aqui, ó, eles são alternos internos, tá? Se eles são alternos internos, eles são iguais, tudo bem? Isso vai ser o assunto de uma outra aula nossa, tudo bem? E o que mais? O lado é o mesmo, então perceba que aquele triângulo que eu tenho lá, ele tem as mesmas características que aqui. Então eu posso falar que eles são congruentes, certo? Então, aquele triângulo já não existe mais lá. Colei ele para cá. E aí que figura foi formada, né? Se eu esquecer o triângulo do lado de lá, a figura formada, ó, altura, aqui era a base também, altura e base. Aí você vai falar assim, ah, mas você tirou um pedaço da base aqui, e aí? Eu tirei ele daqui, sim, mas ele foi colocado de volta aqui. Então a base permaneceu Bzinho, tá? E a altura, H. Então como ficaria essa área dele? Base vezes altura, porque a figura formada depois que eu fiz esse recorte e cole, né? A figura formada foi um retângulo que a gente viu anteriormente. Base vezes altura, tudo bem? Então, a área de um paralelogramo
também vai ser base vezes a altura, certo? Assim como a do retângulo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Aproveitando, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você. Tudo bem? Vamos ao próximo? O próximo é um triângulo, tá? Um triângulo qualquer. Eu já fiz mais que um triângulo aqui, tá? O meu triângulo é esse, ó. Tá? Esse triângulo aqui. Só que para mostrar isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou traçar uma reta paralela a esse lado aqui por esse vértice, tá? Paralela a esse por esse vértice. Tracei ela aqui, ó. Tudo bem? Agora eu vou traçar uma reta paralela a essa base por esse vértice aqui. Então eu tracei ela aqui, ó. As duas se encontraram lá. O que eu tenho agora, ó? Vamos começar assim, ó. Eu tinha a basezinha aqui, B, que eu tinha nomeado, do meu triângulo, tá? Esse ângulo aqui eu vou pintar de vermelho. Tudo bem? E esse aqui eu vou pintar de azul. Beleza? O que mais? Eu desenhei lá fora, ó, uma altura. A altura do triângulo, que ela poderia estar aqui, né? Saindo do vértice e chegando nessa base, tá? Perpendicularmente. Eu desenhei ela lá fora. É a altura desse triângulo aqui, tá? Quando eu faço essas retas paralelas aos lados que eu tinha falado, formou uma outra figura, tá? E essa figura grande, se essas retas são paralelas, como eu falei, essa figura grande é um paralelogramo, como a gente acabou de ver, tá? E aí o que tem de especial nisso? Esse ângulo vermelho que está aqui, ele vai estar lá em cima também, ó. Os ângulos opostos são iguais, tá? O que mais? Esse lado aqui, ó, ele é comum para as duas figuras, tanto para esse triângulo quanto para esse triângulo, tá? O que mais? Retas paralelas e uma transversal cortando. Então os alternos internos, novamente, ó, esse aqui e esse aqui são iguais, certo? O que mais? Se são paralelas, é um paralelogramo, quer dizer que esse ladinho aqui, ó, ele é igual a esse ladinho. O que mais? Esse daqui, ele é igual a esse daqui, certo? O que eu estou querendo mostrar para você? Estou querendo mostrar que esse triângulo aqui, inicial meu, ele é o mesmo que esse que foi formado aqui do lado, ó, tá? Só que a diferença é que ele está de ponta cabeça, tudo bem? E aí como que eu calculo essa área desse triângulo que eu quero? Não é um paralelogramo? A gente acabou de ver que a área do paralelogramo é base vezes altura. Então, base do meu paralelogramo aqui, B. A altura dele, H. Então eu tenho que é base vezes altura. Só que eu não quero paralelogramo, eu quero o triângulo. Como eu falei, se os triângulos são iguais, é só eu dividir essa área toda por 2. E aí eu encontrei a área do triângulo, tudo bem? Então é só você dividir por 2 essa área. E agora sim encontrei a área do triângulo. Certo? Tudo bem? Entenderam? Se você ficou com dúvida, como eu disse, deixa aqui a sua dúvida no comentário que eu vou responder com o maior prazer. Beleza? Aproveita e deixa seu like já, se inscreve no canal. Tudo bem? Vamos para as últimas áreas dessa primeira parte? Vamos lá? Acompanha aí então. Fala galera, vamos para a nossa última parte da aula? Vamos lá? Mais duas áreas pra gente? Então vamos. Área de trapézio agora. Como que eu vou resolver essa área do trapézio? Falei que eu tenho um trapézio aqui de base maior Bzão, base menor Bzinho e altura H. Tudo bem? Eu vou dividir esse trapézio pela sua diagonal, uma delas só, tá? Traça uma diagonal aí. Vou traçar aqui, ó. Tracei a diagonal desse trapézio. E quando eu traço essa diagonal, eu divido ele em dois triângulos, né? Tem um triângulo aqui em cima e um triângulo aqui embaixo. Eu vou chamar de triângulo 1 e 2, tá? Triângulo 1 e triângulo 2. Eu sei fazer a área de triângulo, né? A gente viu agora há pouco. Como que eu faço a área desse triângulo? Ele tem, triângulo 1 primeiro, ele tem base Bzão e a altura dele relativa a essa base aqui, ó, é exatamente esse H que eu coloquei lá. Tudo bem? Então a área dele vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Coloca aí, ó. Base Bzão vezes altura sobre 2. Certo? Como fica agora a área desse triângulo que está aqui?
É um triângulo que ele está virado aí, vamos dizer assim, tá? Eu vou considerar como base dele o Bzinho, que está aqui em cima, certo? Para eu ter uma altura relativa a essa base Bzinho, ela tem que sair desse vértice aqui, ó, certo? Essa altura ela não está dentro do triângulo, tudo bem? É um caso particular. Mas ela é exatamente a mesma altura H que eu tenho aqui, porque é a distância do vértice até o prolongamento dessa base Bzinho. Então é a mesma altura Hzinho, tudo bem? Como fica a área então? Bzinho vezes Hzinho sobre 2. Coloca aí, ó. Bzinho vezes Hzinho sobre 2. Então eu encontrei a área das duas figuras, né? Dos dois triângulos, tudo bem? Para encontrar do trapézio é só somar essas duas áreas. Somar área 1 mais área 2, eu vou ter a área do trapézio. E é isso que eu vou fazer, ó. Área 1 mais área 2, Bzão Hzinho por 2, mais Bzinho Hzinho por 2. Tudo bem? Vamos melhorar essa conta? O denominador é 2, né? Em ambas as frações. Vamos deixar uma fração só, então. Bzão Hzinho mais Bzinho Hzinho sobre 2. Dá para melhorar ainda, né? Como que a gente vai melhorar isso? Olha, fator comum, o Hzinho é um fator comum, coloque ele em evidência, então. Se a gente colocar em evidência, a gente vai chegar, então, na formulinha que a gente encontra em vários materiais por aí, que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Essa, então, é a área do trapézio, tá? Para qualquer trapézio que eu tiver. Soma a base maior com a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos então para a última. A última é do losango, tá? Como que eu vou fazer essa área de losango? Lembrando, losango tem todos os lados iguais, certo? Tem uma diagonal que eu vou chamar de Dzão e uma diagonal que eu vou chamar de Dzinho, tá? Coloquei aqui fora as duas. Só que eu vou traçar uma delas, tá? Eu vou traçar essa diagonal aqui, ó. Que é a Dzão, beleza? Quando eu traço essa diagonal, eu divido meu losango em duas figuras de novo. Aqui, ó, figura 1. Só que aí eu quero que você perceba o seguinte. A de baixo, ela é idêntica à de cima. Porque os lados são todos iguais do losango, né? E as diagonais, se você lembrar, elas cruzam-se no ponto médio, né? Elas cruzam-se no ponto médio. Se eu traçar outra aqui, vai ser ponto médio. Então vai ser a mesma figura que eu tenho embaixo, eu tenho em cima. Então aqui, eu posso falar que é 1 de novo. Tenho duas vezes a mesma área, né? Se eu encontrar a área de cima, eu sei a de baixo também. E é isso que eu vou fazer. A área de cima não é um triângulo? Um triângulo de base Dzão. E a altura dele aqui, ó, como tudo é Dzinho, a altura vai ser metade de Dzinho, certo? E é isso que eu vou fazer, ó. A área do primeiro, Dzão vezes Dzinho sobre 2, que é metade, né, a alturinha, tudo bem? Só que é base vezes altura dividido por 2. Então eu tenho que dividir tudo isso por 2 ainda. Beleza? Feito isso, eu encontrei a área 1. Só que, como eu falei, para encontrar a área do losango é só eu multiplicar por 2, né? Porque eu tenho duas áreas iguais, em cima é igual a de baixo, então multiplica por 2, ó. 2 vezes isso. Então vai ficar 2 vezes Dzão vezes Dzinho sobre 2, dividido por 2. Certo? Se você quiser melhorar isso daí, deve melhorar, na verdade, tá? Dá para cancelar aqui, ó. Cancela esse 2 com esse 2. E a gente vai chegar no quê? Dzão vezes Dzinho sobre 2. E essa é a área do losango. Tudo bem, pessoal? Ficou tranquilo? Ficou claro? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho para receber os próximos, tá? Vamos para os exercícios agora? Vamos lá então? Acompanha aí. Bem, pessoal, vem para o nosso primeiro exercício. O exercício do Enem, tá? Um exercício que fala que tem uma fachada que é composta por vitrais. E um desses vitrais, ele tem esse formato. Um quadrado, tá? De lado 1, tudo bem? Com essas figuras dentro aqui, que são triângulos, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir isso em partes, para ficar mais fácil. Como aqui são pontos médios, né? A, B, C e D são pontos médios. Então, essa figura, se eu dividir ela em 4... ela é totalmente simétrica, né?
Então eu vou dividir exatamente pelos pontos médios. Olha só, vou traçar aqui, ó, do B até chegar lá no D e aqui do A até o C. Tudo bem? Então eu tenho 4 quadrantes aqui, tá? E eles são simétricos, né? Posso falar que eles são, que é espelhado, né? Esse primeiro aqui com o segundo e esse de baixo com esse outro aqui, certo? E aí o que eu tenho aqui? Eu vou encontrar essa área desse triângulo pequenininho, tudo bem? A área do triângulo pequenininho vai ficar como? Preciso da base dele e da altura dele. O exercício falou que o AP é 1/4 do lado do quadrado. 1/4 de 1 é o próprio 1/4. Então AP vale 1/4. A altura desse triângulo está exatamente aqui, ó. Tá? Ela está fora do triângulo, mas é isso aqui, que é metade do lado do quadrado. Vou colocar aqui, ó, 1/4 e aqui 1/2. Então eu consigo achar a área desse triângulozinho pintado. Vamos lá então? Qual que vai ser a área dele? A área do triângulo vai ser base 1/4 vezes a altura sobre 2. Tudo bem? Base vezes altura sobre 2. Faz essa conta aí, ó. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Certo? Então vai ficar 1/8 dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então a gente encontra que isso daqui tem 1/16 avos. Tá? Como é metro, né? Então isso aqui é metro quadrado. Beleza? Essa é a área de um triângulo. Tudo bem? O que eu tenho que fazer agora? Quantos triângulos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Se você quiser enxergar um pouco melhor, ó, vou pintar aqui, ó. Aqui, esse e esse aqui. São os 4. Então eu tenho que multiplicar essa área por 4. Tudo bem? Que mais? Agora eu preciso encontrar a área restante, né? Que no caso dele aí é a área pintada, a área rachurada, certo? Essa área restante eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar esse quadradinho aqui, ó, e tirar exatamente a área do triângulo, né? E aí depois, de novo, não esquecer de multiplicar por 4, tá? Então, ó, a área de um quadradinho. O quadradinho tem lado meio e meio, certo? Então é só fazer a área de um quadrado e tirar a área do triângulo que eu acabei de descobrir. Vamos lá, ó. A área que eu quero, né, vai ser a área do quadrado, meio ao quadrado, menos, tudo bem? 1/16, que é do triângulo. Então, ó, acompanha aí. A área do quadrado, desse quadradinho pequenininho aqui, ó, menos a área do triângulo, que foi que eu descobri aqui. Certo? Então vai ficar como? 1/2 ao quadrado, 1/4. Certo? Menos 1/16. Faz o seu MMC aí, certo? Quanto que vai dar isso? MMC entre eles é 16. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 16 dá 1, vezes 1, 1. Menos está lá. E aí eu tenho então 3/16 metros quadrados. Beleza. De novo, as áreas que eu encontrei. Essa área é só de um triângulo. Essa área é só dessa parte aqui, ó. Essa e essa. Tenho que fazer o quê? Eu achei de um quadrante, eu preciso multiplicar por 4 cada uma delas. Então, como que vai ficar? A área daquele triângulo, né? A área dessa parte vai ficar o quê? Vou fazer assim, ó. Vou até desenhar aqui para ficar show de bola. Essa área aqui vai ficar o quê? 4 vezes 1/16, que é o famoso 1/4 metro quadrado. Beleza? Agora a outra área. A área do quadrado menos isso, né? Tudo bem? Vou fazer assim, ó. Quadrado
olha a criatividade. Menos, olha que maravilhoso, o quadrado menos isso. E dá quanto? 4 vezes isso daqui. 4 vezes 3 sobre 16, que é o famoso 3/4 metro quadrado. Pronto, eu encontrei as áreas que eu queria, né? A primeira área está aqui, a segunda área está aqui. Só que ele fala que ele quer saber o custo, tá? Como que fica? Vou multiplicar o valor em reais que ele deu para cada um, tá? Ele fala que essa parte aqui custa R$50 o metro quadrado e essa aqui custa 30. Então, para finalizar, eu vou fazer o quê? Meu custo total, né, vai ser o quê? 50 vezes 1/4 mais 30 vezes 3/4. Certo? 50 vezes 1/4, 50 sobre 4. 30 vezes 3/4 vai dar 90 sobre 4. Quando você fizer essa conta, vai ficar então 90 mais 50, 140 sobre 4, que é o famoso R$35, que é a resposta desse exercício. Tudo bem, pessoal? O exercício do Enem não é um exercício difícil, tem vários jeitos de fazer, vários jeitos de resolver, tá? Eu escolhi esse jeito, fazer um quadrante e depois multiplicar pela quantidade que eu tenho de quadrantes aí. Espero que você tenha entendido. Tudo bem? Vamos pro próximo? Então vamos lá, partiu! E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos lá? Segundo exercício da FUVEST. Vamos lá, ó. Ele fala que tem uma malha quadriculada e de um pontinho para o outro tem 1 centímetro. Tudo bem? Então eu já consigo identificar quanto vai dar a área, por exemplo, desse quadrado aqui. Mas por que é um quadrado? Porque é uma malha quadriculada. Então se eu tenho de 1 por 1 aqui, né? Então sempre vão formar quadradinhos. Ou seja, vai formar um quadradão depois. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho um quadradão 4x4. Por que eu estou falando desse quadradão? Porque às vezes é bem mais difícil você ir direto ao que ele quer. Ele quer a área desse triângulo, tá? Vai ficar um pouco mais difícil. Vai ser mais fácil fazer a área do grande quadradão e tirar as figuras que estão em volta. Tudo bem? Já vou mostrar quais são. Área do quadradão primeiro. A área do quadradão vai ficar como? 4 vezes 4. 16 centímetros quadrados. Beleza? Agora, que figuras que eu estava falando? Estava falando aqui, ó. Vou desenhar elas aqui. Eu tenho aqui um lado. Aqui eu vou ter o outro. Aqui posso desenhar o outro. Tá? Rapidinho aqui, só para a gente não perder muito tempo. Aqui. Eu vou fechar a figura, né? Fechei. E agora? Quando eu fecho essa figura, e eu desenhei aqui também, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um triângulo, certo? Aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. E esses três que eu mostrei, a área deles é muito mais fácil de encontrar do que esse daqui, tá? Então vai ser mais fácil eu fazer o seguinte, área do quadradão, e aí eu vou tirar esse e esse, e aí vai me restar exatamente a resposta do exercício. Beleza? Vamos lá então? Como que fica a área desse triângulo primeiro? Eu vou chamar ele de triângulo 1, tá? Triângulo 1, esse aqui vai ser o 2 e esse aqui vai ser o 3. Certo? Área do triângulo 1. Ele é metade do quadrado, né? Isso aqui é uma diagonal do quadrado, ó. Então é só fazer metade da área do quadrado. Então vai ficar como, ó? Área do triângulo 1 vai ser 16, que é a área do quadrado, sobre 2. 8 centímetros quadrados. Ah, Vinicius, não gosta assim não. Faz a área do triângulo então. Base 4 vezes altura 4 sobre 2. Fechou, vai dar a mesma coisa. Beleza? Área do triângulo 2. Tá aqui. A área do triângulo 2 vai ficar como? Como base, eu vou tomar o lado do quadrado. Tá? Vou pegar o lado do quadrado. E como altura dele, eu vou pegar isso aqui, ó. Essa aqui vai ser a altura dele. E a altura dele tem quanto? 1, 2.
Então, base 4, altura 2. Vai ficar como? Base 4, altura 2 sobre 2. Então, vai ficar 4 centímetros quadrados. Beleza? Último. Base eu vou pegar o lado do quadrado de novo. E a altura dele eu vou pegar isso aqui, ó. A altura dele vai ser essa. Um pontinho para o outro pontinho. Então tem 1 centímetro. Certo? E a base 4. Ele está de ponta cabeça. Vamos lá, ó. A área do triângulo 3 vai ser base 4, altura 1 sobre 2 centímetros quadrados. Certo? Já tenho a área de todo mundo. Agora, para encontrar a área que ele quer, é só eu fazer a área do quadrado e tirar essas 3 áreas. Vamos terminar então? Ó, a área que eu preciso, né? Vou chamar de área final. Vai ser o quê? A área do quadrado. 16 menos a soma dessas áreas aqui. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. Então, 16 menos 14. 16 menos 14, 2 centímetros quadrados. Que é exatamente a área que eu estava procurando, que é a área desse triângulo do meio. Tudo bem? Entenderam? Fechou por aqui? Vamos pro próximo? Então vamos terminar com chave de ouro. E aí, meus lindos? Vamos terminar com chave de ouro, então? Mais um exercício da FUVEST? Vamos? Então vamos lá, ó. O exercício fala que 2 irmãos herdaram um terreno, tá? E esse terreno tem a forma de um trapézio, retângulo, tudo bem? E aí eles vão ter que dividir esse terreno em áreas iguais. Só que não pode ser qualquer divisão. A divisão tem que ser por uma reta, tá? Que vai ser paralela a essa reta AE aqui. Beleza? Ele te dá algumas medidas do terreno. AE é 20, aí ele fala que AB é 60, que eu não coloquei ainda, BC é 16. Tem algumas formas de fazer esse exercício. Eu vou fazer da que eu considero mais fácil. Eu vou calcular a área do terreno todo, porque dá para fazer isso, né? O AB, ele fala que é 60. E se a gente reparar esse 60 aqui, se eu transportar ele lá para cima, ele é exatamente a base menor do trapézio, tá? Então eu tenho a base menor, tenho a base maior, tenho a altura dele, eu consigo calcular essa área toda. Vamos fazer isso? Ó, área do trapézio, base maior, que vai ser o quê? 60 mais 16, 76. Base maior mais base menor que 60, vezes a altura sobre 2. Beleza até aí? Quanto dá essa continha aí? Faz aí, meu. Ó, o 20 dá para simplificar aqui, né? 20 por 2 fica 10, tudo bem? Aí eu tenho 60 mais 76, famoso 136, vezes 10, 1360 metros quadrados. Por enquanto eu sei isso, eu sei a área toda. Se tem que dividir em áreas iguais, quer dizer que cada um vai ficar com quanto? Divide por 2. Então cada irmão vai ficar com 1360 sobre 2, que dá 680? 680 metros quadrados. Beleza? Então isso é o que cada irmão vai receber. Por que que assim vai ficar mais fácil? Olha a figura que eu fiz depois. Tracei o que eu queria aqui, né? Tracei a reta paralela. Quer dizer que um irmão vai ficar com essa área, que é o quê? Um retângulo, e o outro irmão vai ficar com essa área, que é um trapézio. Tudo bem? O que o exercício pede é a distância do ponto A até esse ponto aqui que vai cruzar essa reta, tá? Como que eu vou fazer? Se eu sei que as áreas são iguais agora, e essa é a área de um retângulo, como que eu faço a área desse retângulo? Base vezes altura? Só que eu vou chamar essa base aqui de x, que é exatamente o que eu quero descobrir. A distância do ponto A até esse outro ponto aqui. Só que então a área dele fica como? X vezes 20. Só que esse x vezes 20 tem que ser igual a quanto? 680. E aí a gente finaliza o exercício. Então vamos fazer, ó. 20 vezes x, que é a área do retângulo, vai ser igual a 680. Passa esse 20 dividindo
E esse x vai dar quanto? Isso aí, 34 metros. Ou seja, a distância do ponto A até esse ponto aqui, que vai estar a cerca, né, dividindo o terreno, vai ser de 34 metros. Essa é uma forma de fazer. Eu só vou comentar uma outra. A outra você poderia igualar as áreas, né? Chamei de x aqui, esse pedaço aqui, como tudo do A até o B seria 60, esse pedacinho aqui seria o quê? Se eu já chamei de x lá, esse pedaço seria 60 menos x. Tudo bem? E aí você iguala as áreas, ó. 20 vezes x, que é essa área aqui, né? 20 vezes x, certo? Com essa área aqui. E essa área ficaria como? 60 menos x seria essa basezinha menor. Então, base menor, 60 menos x, mais a base maior. A base maior é tudo isso. 60 menos x mais 16. 60 mais 16, 76 menos x. Então, aqui eu já tenho base menor, base maior. Vezes a altura, que é o próprio 20 aqui, sobre 2. O que eu faço com essas áreas? Eu igualo as duas. A partir do momento que eu igualar, o x já vai sair aqui também, tá? Então tenho algumas formas de resolver. Eu preferi essa que eu acho que é mais fácil de entender. Beleza? Tudo bem, pessoal? Se você gostou, então, deixa aqui o seu like, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreve no canal para receber os próximos. Até a próxima. Tchau, tchau!